Olá! Nessa aula, veremos os principais conceitos relacionados aos temas operacionais de tempo real. Esses conceitos serão fundamentais para uma boa compreensão dos experimentos práticos que vocês farão nas aulas a seguir. Iniciaremos o estudo a partir da introdução dos sistemas embarcados de tempo real multitarefas. Em seguida, apresentarei para vocês o que são os sistemas operacionais de tempo real. Seguindo, veremos os conceitos de tarefa, escalonador de tarefa e outros conceitos relacionados. E, por fim, estudaremos alguns algoritmos de escalonamento de tarefas. Em sistemas embarcados de tempo real, é muito comum a existência de várias tarefas que precisem ser executadas de forma concomitante e que cada uma dessas tarefas tem um deadline que deve ser respeitado. No entanto, em grande parte dos sistemas embarcados, há somente uma única unidade de processamento. Mesmo que haja mais do que uma, esse número é limitado. Então, como são gerenciadas as atividades que devem ser executadas em paralelo? Técnicas de programação concorrente possibilitam que várias atividades sejam executadas de forma superpostas. Na verdade, cada atividade é executada em um instante de tempo, porém, as atividades são transferidas, o controle do processador é transferido de forma bastante rápida entre uma atividade e outra, que dá a impressão de que as atividades estão executadas em paralelo. Isso é chamado pseudo-paralelismo. Os sistemas capazes de gerenciar múltiplas atividades em paralelo, considerando e respeitando seus deadlines, são chamados sistemas multitarefas. Existem duas formas básicas de se implementar um sistema embarcado de tempo real multitarefa. A primeira forma é a forma como estamos fazendo aqui no curso, que é bare metal, ou seja, sem sistema operacional de tempo real, sem o RTOS. Esse tipo de implementação utiliza a ideia de paradigma executivo cíclico, ou seja, atividades são executadas de forma cíclica, de forma cooperativa, onde uma tarefa dá espaço para a próxima. A próxima tarefa só é executada após a finalização da primeira. Existem várias variações dessa técnica. Esse loop aqui, no qual as tarefas são executadas, pode ter um período de duração fixo, determinado por um timer junto com flags. Pode não ter, pode ser que cada tarefa seja executada de forma sequencial, de forma que esse loop infinito não tenha um período pré-estabelecido, depende da duração das tarefas. Podemos utilizar interrupções paralelas que interrompem o fluxo desse loop principal e executem interrupções, depois voltem ao loop principal. Enfim, existem várias variações, mas o mais comum é a utilização desse loop principal periódico, com um período de tempo fixo aqui para a execução do loop no qual todas as atividades, todas as tarefas, no pior caso, devem ser executadas dentro desse período do loop. E geralmente utilizam-se interrupções para atendimento de requisições externas, para interface com o usuário, para eventos externos assíncronos, né? A outra forma de se implementar sistemas embarcados em tempo real é utilizando sistemas operacionais de tempo real, ou Real-Time Operating Systems, que são os RTOS. E nesse caso, são utilizados algoritmos de escalonamento de tarefas e algoritmos que selecionam quais atividades vão ser executadas a cada instante de tempo, no qual pode até interromper a atividade no meio dela e começar uma nova atividade. E o próprio sistema operacional faz o controle de qual atividade deve ser executada e quando ela deve ser parada para entrar uma nova atividade. Independente da técnica e das ferramentas utilizadas para a implementação do sistema embarcado de tempo real, é fundamental se fazer uma análise de escalonabilidade. E o que seria isso? Seria verificar se todas as tarefas que o sistema deve executar é possível serem executadas dentro dos prazos estabelecidos para cada tarefa. E também verificar se o processador está sendo utilizado de forma ótima. Mas o principal objetivo é verificar se é possível implementar aquelas tarefas dentro do tempo que se tem para cada uma das tarefas, se dá para se cumprir todos os deadlines. Nessa análise, são levados em conta somente os requisitos temporais, não os requisitos funcionais. Então, somente o tempo é necessário e o desempenho da máquina é levado em consideração para se fazer essa análise. Para que um algoritmo de sistema embarcado, implementado utilizando o paradigma executivo cíclico, para que haja garantia de que todas as tarefas, todas as atividades sejam executadas dentro do prazo, essa equação deve ser satisfeita. E ela diz o quê?
que a soma do tempo de computação, de pior caso, de todas as tarefas que o sistema deve executar, deve ser menor do que o período do loop do executivo cíclico. Uma outra forma de se implementar sistemas de tempo real multitarefa, ao invés de usar executivo cíclico com interrupções, é utilizando sistemas operacionais de tempo real. Nesse caso, as atividades concorrentes do sistema são divididas não em funções, mas em tarefas. E uma tarefa nada mais é do que uma sequência de instruções para realizar alguma atividade. Pode ser chamada também como procedimentos, task em inglês, e alguns autores também chamam de threads. Porém, alguns autores consideram uma diferença entre tasks e threads, mas nós não vamos explorar isso por aqui. Então, tarefas, tasks, threads, são tudo procedimentos. Para a gente aqui é tudo a mesma coisa. São atividades concorrentes que devem ser executadas dentro de prazos pré-determinados. E a execução dessas atividades é controlada pelo escalonador de tarefas, que é uma das partes principais do sistema operacional de tempo real, que decide, em cada instante de tempo, qual tarefa será executada. A utilização do sistema operacional de tempo real é especialmente adequada quando os sistemas apresentam médio ou grande porte, no qual começa a ficar difícil escalonar as atividades na mão, gerenciar as interrupções, gerenciar os deadlines de todas as tarefas. O SO fornece mecanismos muito mais simples para se fazer isso. Então, o objetivo principal do SO de tempo real é permitir a gerência das atividades para que elas sejam cumpridas dentro de deadlines pré-estabelecidos e simplificar a vida do desenvolvedor. Nesse slide são sumarizadas as 3 formas básicas de implementar o pseudo-paralelismo. A primeira é através do paradigma executivo cíclico, sem interrupção, pouquíssimo utilizada somente em sistemas muito simples. A segunda é uma das formas mais utilizadas, que é o paradigma executivo cíclico com interrupções para periféricos, eventos externos e comunicação especialmente. E a terceira é utilizando sistemas operacionais de tempo real, ou seja, sistemas multitarefas, no qual o sistema operacional gera interrupções de acordo com algoritmos pré-estabelecidos e passa a execução de uma tarefa para outra, não necessariamente de forma sequencial. O algoritmo que faz o escalonamento de tarefa decide qual tarefa será escalonada a cada instante de tempo e quando ela será escalonada. Lembrando que uma tarefa pode ser interrompida no meio da execução para que outra comece e após finalização pode ser continuada a execução da tarefa que foi interrompida. Um sistema operacional de tempo real é definido como um código de software responsável por escalonar execuções de maneira temporal, gerenciar recursos do sistema, como por exemplo hardware, dispositivos de entrada e saída, e também prover uma função ou uma camada consistente para desenvolvimento de códigos de aplicações. Ou seja, ele pode, além de gerenciar a execução de tarefas e recursos de hardware, pode também gerar um framework, um conjunto de funções que facilitem a implementação do sistema operacional, o sistema embarcado de tempo real. Em alguns casos, o sistema operacional de tempo real pode ser composto apenas pelo seu kernel, que é justamente o núcleo do RTOS responsável por fazer o escalonamento das tarefas e gerenciar os principais recursos. Em outros sistemas operacionais de tempo real, além do kernel, podem ser oferecidos serviços adicionais, como por exemplo, sistema para suporte de gerenciamento de arquivos, armazenamento de arquivos, sistemas de comunicação de rede, TCP/IP, outro tipo de rede, entre outros. Nessa figura são apresentados os principais recursos do kernel de um RTOS. O principal recurso, acima de todos, é o escalonador, que é responsável por escalonar as tarefas. O sistema operacional em tempo real também gerencia as interrupções e ele possui vários mecanismos de troca de dados entre as tarefas, como fila de mensagens,
como caixas de e-mails, pipes, e também ele possui alguns recursos como mutex e semáforos utilizados para gerenciar recursos compartilhados entre tarefas. Por exemplo, eu posso ter uma tarefa que faz o uso da comunicação WART e eu posso ter uma segunda tarefa que também faz o uso da comunicação WART. Esse recurso é compartilhado entre duas tarefas. Então, de alguma forma, como essas duas tarefas estão sendo executadas em pseudo-paralelismo, quando uma estiver sendo executada, a outra não pode usar aquele recurso. Então, há mecanismos, sistemas operacionais de tempo real que permitem controlar esses recursos compartilhados. Isso nós veremos em mais detalhes na próxima aula. Comparando-se sistemas operacionais de tempo real com sistemas operacionais de propósito geral, como por exemplo Windows, Linux, macOS, nós podemos encontrar várias diferenças e várias semelhanças. As principais semelhanças são: ambos os sistemas são multitarefa, ambos oferecem gerenciamento de recursos de hardware, como por exemplo drivers dos sistemas operacionais e funções para controle dos dispositivos de hardware de microcontroladores para os sistemas operacionais de tempo real, e também oferece serviços de software, como por exemplo bibliotecas para comunicação TCP/IP. Ambos sistemas provêm serviços básicos de sistema operacional, como gerenciamento de tarefas, interrupções, e ambos fazem uma abstração do hardware através do software, ou seja, tentam simplificar o hardware, prover uma camada de acesso ao hardware através de software. Como diferenças, podemos dizer que a principal diferença é o determinismo dos sistemas operacionais de tempo real, no qual o escalonamento das tarefas deve ser determinístico e deve garantir que o prazo delas, o deadline, seja cumprido em todos os casos. Além disso, os sistemas operacionais de tempo real são muito mais leves, possuem requisitos de memória e de processamento muito reduzidos, têm uma sobrecarga muito menor. Geralmente também em sistemas operacionais de tempo real não é oferecida uma interface gráfica para o usuário, enquanto nos sistemas operacionais de propósito geral, geralmente são oferecidas interfaces gráficas. Os sistemas operacionais de tempo real são mais confiáveis, eles dificilmente travam, são mais simples de modo geral. As políticas de escalonamento de tarefas são customizáveis nos sistemas operacionais de tempo real, enquanto nos sistemas operacionais de propósito geral, elas são fixas e são transparentes para o usuário. Os sistemas operacionais de tempo real, eles são portáveis entre plataformas diferentes. Eu posso utilizar um microcontrolador ARM, um PIC, um MSP430 da Texas e posso levar o sistema operacional para várias plataformas diferentes, enquanto os sistemas operacionais de propósito geral, eles são dedicados a uma plataforma específica. Uma outra diferença na utilização dos sistemas operacionais é que no sistema operacional de propósito geral, raramente um desenvolvedor altera o sistema operacional ou recompila ele. Geralmente ele já vem compilado e você utiliza, a não ser alguns usuários mais entusiastas ou alguém que precisa de uma necessidade muito específica. Mas de modo geral, o usuário não altera, não recompila o sistema operacional, enquanto nos sistemas operacionais de tempo real, para a utilização deles, a forma mais comum é recompilando todo o sistema operacional, incluindo os módulos que você vai utilizar e gerando o aplicativo final. Vamos ver agora algumas definições de componentes de sistemas operacionais de tempo real. O componente principal desse sistema são as tarefas, que nada mais são do que computações executadas por um processador numa ordem sequencial, um conjunto de operações, que são tarefas. Um sistema pode ser decomposto em múltiplas tarefas que podem concorrer pelo uso do processador. As tarefas podem estar em três estados principais: pronta, ou seja, pronta para executar, executando, ou seja, está executando naquele momento no processador, ou bloqueada, ou seja, está impedida de ser executada porque tem algum recurso faltando para que ela seja executada. E as tarefas podem ser periódicas ou aperiódicas, ou assíncronas. As tarefas periódicas são aquelas que são executadas dentro de intervalos de tempos pré-estabelecidos, e aperiódicas
são aquelas executadas de forma imprevisíveis. Então vamos lá. Quando uma tarefa é inicializada, ela é colocada no estado pronto. Ou seja, ela está pronta para executar, mas ela só vai executar quando o processador estiver disponível para ela. Então, assim que o processador estiver disponível, o escalonador vai levar essa tarefa para o estado de execução. Se a tarefa ela foi interrompida por uma tarefa de maior prioridade, ela pode ser interrompida, levada para estado pronto, ou seja, ela pode continuar executando, mas ela não tem processador disponível porque o processador está sendo utilizado para uma tarefa de maior prioridade. Então, ela é preemptada, é interrompida, levada para estado pronto, mas ela está pronta para executar, só não está executando porque não tem processamento. Uma outra coisa que pode acontecer com a tarefa que está executando é ela ser bloqueada. Por exemplo, ela precisa de algum recurso, por exemplo, um acesso à memória, uma escrita à memória, só que essa mesma região de memória, esse mesmo armazenamento de memória, está sendo utilizado está sendo feita uma escrita por uma outra tarefa. Então, como essa memória está sendo compartilhada por duas tarefas, e a outra tarefa, quando ela começa a escrever naquela memória, ela pode bloquear aquele recurso para que ninguém mais mexa. Então, se a segunda tarefa tentar utilizar aquele recurso vai estar bloqueado, não vai poder ser utilizado até que a outra tarefa libere. Então, a tarefa que quer usar o recurso e não pode, ela vai ser levada para o estado bloqueada. Vai ficar aguardando até que o recurso seja liberado. Assim que aquele recurso que ela está tentando acessar for liberado, ela vai ser colocada em execução, vai acessar o recurso e vai continuar a execução até que finalize ou que seja preemptada por outra tarefa de maior prioridade. Uma tarefa também que está bloqueada, ela pode ir para o estado pronto, quando o recurso que ela estava esperando foi liberada, porém já existe uma outra tarefa com maior prioridade requerendo execução e, portanto, terá prioridade para execução. No slide anterior, eu falei bastante sobre prioridades das tarefas. E essa é uma das principais características das tarefas nos sistemas operacionais. Quando nós criamos uma tarefa para ser executada no sistema operacional, para ser gerenciada pelo sistema operacional, nós atribuímos um número de prioridade para ela, geralmente um valor entre 0 e 255. E quanto maior a prioridade, se duas tarefas estiverem prontas para executar em estado pronto, a que terá acesso ao processador, na maioria dos algoritmos, é a que tiver maior prioridade, certo? E esse valor de prioridade é configurável. Geralmente ele é configurado somente no momento de criação da tarefa, mas alguns sistemas permitem a modificação de prioridade durante a execução do algoritmo. Vamos então falar agora sobre o escalonador de tarefa, ou scheduler. Ele é o algoritmo responsável por determinar qual tarefa executar e quando executar, baseado em algum algoritmo que, na maioria deles, leva em consideração a prioridade, né? O escalonador deve escolher a tarefa de acordo com critérios pré-estabelecidos, como prioridade e deadline, entre os processos, ou seja, entre as tarefas que estão prontos para executar. A preempção pode ser utilizada para retirar o processo em execução e colocar o outro mais prioritário. Então, em sistemas operacionais com escalador de tarefa preemptivo, ele pode interromper uma tarefa em execução para colocar uma outra tarefa para ser executada. Neste caso, uma entidade escalonável é um objeto do kernel que compete por um tempo de execução no sistema, baseado em um algoritmo de escalonamento pré-definido. Essa unidade escalonável é a tarefa, é a thread, é o processo, seja lá como for chamar. O despachador é uma parte importante do escalonador de tarefas. Ele é responsável por executar a troca de contextos, ou seja, ele é responsável por parar uma tarefa e colocar a outra em execução. Lembrando que o escalonador de tarefa é quem decide qual tarefa terá acesso ao núcleo de processamento em cada instante. Porém, após ela decidir isso, ela fala para o despachador: despachador, interrompe essa tarefa e coloca aquela ali para executar. E o despachador faz o quê? Ele pega a tarefa em execução e salva o contexto dela, ou seja, salva o estado de todas as variáveis daquela tarefa para que no futuro ela possa continuar de onde ela parou. E ao mesmo tempo,
Ele pega a tarefa que o escalador decidiu, coloca ela para executar no processador e traz todo o contexto dela que foi salvo anteriormente. Esse é o trabalho do despachador, é fazer essa troca de contextos. E essa troca de contextos pode ser feita para uma tarefa em execução ou para uma interrupção. Uma interrupção pode estar sendo executada e pode aparecer uma outra interrupção de maior prioridade. E quando se usa um sistema operacional em tempo real, é o SO que pode gerenciar isso. Então ele vai ter que salvar o contexto daquela interrupção, executar a próxima interrupção e depois voltar para a interrupção anterior, certo? Então, quando um algoritmo, um programa está rodando em um sistema embarcado com SO de tempo real, o processador pode estar executando ou uma tarefa, ou uma interrupção, ou alguma parte do sistema operacional mesmo, do kernel. Pode estar fazendo, por exemplo, executando um algoritmo de escalonamento. Isso requer processamento. Essa é uma das principais desvantagens de sistemas operacionais de tempo real, é que geram uma sobrecarga. Elas exigem poder de processamento para fazer esse gerenciamento dos recursos e das tarefas. Quando uma interrupção ou tarefa faz alguma chamada de alguma função do sistema, como por exemplo o uso de o envio de uma mensagem através de uma fila de mensagens, o envio de algum dado via um pipe, ou o bloqueio de algum recurso via um mutex, tudo isso a gente vai ver mais para frente, mas são recursos do sistema operacional. O despachador é responsável por interromper aquela tarefa, executar a parte do kernel que implementa aquele recurso e depois voltar para a execução da tarefa. Como eu já falei, a atividade de interromper uma tarefa, salvar o contexto e colocar uma outra em execução é chamada troca de contexto e é executado pelo despachador. Tipicamente, o tempo que o despachador gasta para trocar o contexto é muito menor do que o tempo de execução da tarefa. Perfeito? Apesar de ter um tempo considerável para isso daí. A troca de contexto parece muito com a atividade que é feita em hardware, no microcontrolador, por exemplo, quando ocorre uma interrupção. Só que quando ocorre a interrupção, por exemplo, chega um dado por uma I/O e gera uma interrupção no microcontrolador, o hardware do gerenciador de interrupções salva o contexto do que está sendo executado, chama a rotina de tratamento de interrupções e depois recupera de onde estava. E o despachador faz uma tarefa parecida, porém ela faz via software, enquanto o gerenciador de interrupções faz essa atividade em hardware dedicado do microcontrolador. Antes de apresentar para vocês os algoritmos de escalonamento, eu gostaria de apresentar um conceito muito importante, que é o conceito de escalonamento preemptivo e não preemptivo. Para explicar esse conceito, considere três tarefas, uma tarefa A, B e C, cuja tarefa A tem maior prioridade que a tarefa B, e por sua vez a tarefa B tem maior prioridade que a tarefa C. Considere em um dado sistema chamado que é não preemptivo, que a tarefa C esteja sendo executada e a partir de um momento a tarefa B ficou pronta para ser executada e a tarefa B possui maior prioridade que a tarefa C. Como esse sistema é não preemptivo, mesmo a tarefa C tendo menor prioridade, ela vai ser executada até o final e só então a tarefa B será posta em execução. Então, basicamente, no sistema não preemptivo, a característica é que a tarefa será executada até o final, ela não será interrompida, mesmo que a tarefa de maior prioridade fique pronta no meio da execução. A grande maioria dos sistemas operacionais são preemptivos, elas fazem igual será mostrado na figura aqui abaixo. Se uma tarefa C está sendo executada e uma tarefa B de maior prioridade ficou pronta para ser executada, o despachador salva o contexto da tarefa C, coloca a tarefa B em execução. E se aparecer uma outra tarefa de maior prioridade, como a tarefa A, a tarefa B pode ser interrompida e a tarefa A pode ser colocada em execução. E só após a tarefa de maior prioridade ser finalizada, que as tarefas de menor prioridade vão ser concluídas e vão ser continuadas. Então, os escalonamentos preemptivos ou sistemas preemptivos são aqueles que permitem que as tarefas sejam interrompidas no meio da execução. E a grande maioria dos SOs de interesse são preemptivos, então nós vamos tratar com sistemas desse tipo. Quando olhar os algoritmos, vamos considerar que as tarefas podem ser interrompidas. Com base nisso, podemos dividir os escalonadores de tarefa em 4 classes principais: colaborativo,
prioridade fixa, prioridade dinâmica e tempo de execução. O único aqui não preemptivo é o colaborativo, que no caso o mais comum é o executivo cíclico, onde uma tarefa é chamada após a outra ser finalizada. Essa é a forma mais comum de se implementar bare metal, mas alguns sistemas operacionais de tempo real fornecem esse algoritmo de escalonamento das tarefas. Então, SOs tempo real também podem implementar o paradigma executivo cíclico. Outro tipo de escalonamento, prioridade fixa, são todos aqui abaixo com a explicação preemptivos, mas o prioridade fixa, a prioridade não pode ser variada durante a execução. Elas são definidas na inicialização, na criação das tarefas. E podem ser de dois tipos principais, Preemptive Priority Based ou Rate Monotonic, que nós explicaremos a seguir. Nos algoritmos de escalonamento com prioridade dinâmica, as prioridades podem ser modificadas no meio da execução. E o algoritmo mais comum é o Earliest Deadline First, ou EDF. E o tempo de execução é o Time Slicing. Vamos então estudar cada um desses. Entre os algoritmos apresentados no slide anterior, o único que eu não vou apresentar é o executivo cíclico, porque nós já vimos ele, e é muito simples. Vamos então falar dos demais. O primeiro, o Preemptive Priority Based. É o algoritmo mais intuitivo, preemptivo, no qual basicamente a regra é a seguinte: a tarefa pronta com maior prioridade vai ser aquela que vai ser executada. E ela vai ficar no processador o tempo que ela precisar, ou até finalizar, ou até que alguma tarefa de prioridade maior apareça para ser executada. Ou seja, a tarefa de maior prioridade tem prioridade, vai ser executada e pronto. E essa prioridade tem que ser definida na iniciação da tarefa, que geralmente é definida com valor entre 0 e 255. Então está ilustrado aqui um exemplo de um sistema Preemptive Priority Based. É basicamente aquele algoritmo que eu expliquei para vocês anteriormente, quando eu falei sobre sistemas preemptivos e não preemptivos. Então esse é o algoritmo básico de sistemas preemptivos e ele pode ser utilizado em combinação com outros algoritmos, como veremos a seguir. O Rate Monotonic é um algoritmo muito interessante. Ele basicamente dá maior prioridade para as tarefas com menor período de execução, ou seja, as tarefas que conseguem ser finalizadas mais rapidamente, elas possuem maior prioridade, enquanto as tarefas mais longas possuem menor prioridade. De modo geral, esse algoritmo não dá para ser utilizado sozinho, mas ele pode ser utilizado para desempate, é muito bom para utilizar como desempate, para escalonar tarefas com mesma prioridade. E esse algoritmo considera algumas suposições quando é utilizado sozinho, né? Todas as tarefas são periódicas, as tarefas são independentes e não possuem interconexão, ou seja, uma tarefa não pode bloquear outra tarefa. O deadline de uma tarefa é o início do seu próximo período. Então, quando a tarefa tem que ser finalizada até que seja iniciado um novo período para a tarefa ser executada. O tempo de execução é constante para as tarefas, o que é uma suposição que não é verdadeira, dependendo do fluxo de execução de uma tarefa, em qual ramo do if, else, se ele entra, ele pode ter um tempo de execução diferente, né? Então é uma suposição difícil de conseguir se verificar como verdadeira na prática, né? Todas as tarefas possuem o mesmo nível de criticidade, então como eu falei para vocês, ele é útil para, por exemplo, quando eu tenho tarefas com a mesma prioridade, digamos assim. E tarefas aperiódicas são limitadas à inicialização e a algum procedimento de recuperação de falhas. Então, como eu falei, todas as tarefas são periódicas. Um parâmetro muito importante que podemos tirar dos algoritmos de escalonamento é o fator de utilização do processador, denominado U, que quanto mais próximo de 1, melhor está sendo utilizado o processador. No caso ideal, U é igual a 1, então 100% do processador está sendo utilizado, então todas as tarefas conseguem ser executadas e não sobra nenhum tempo para o processador. Segundo o Rate Monotonic, para se calcular o valor de utilização do processador, utiliza essa equação. Porém, para que o sistema seja escalonável, como a gente vai mostrar no slide a seguir,
o U não chega a 100%. A gente vai verificar qual o limite teórico de utilização do processador de acordo com a configuração do sistema quando se utiliza o algoritmo de escalonamento Rate Monotonic. Considere nesse algoritmo aqui CI como o tempo de execução de pior caso da tarefa I. No caso, foi assumido que todas as tarefas têm um tempo de execução constante, então CI é o tempo de execução da tarefa, né, que o pior caso vai ser sempre o caso executado. TI é o período da tarefa, ou seja, TI é qual período entre a inicialização da tarefa e a próxima inicialização. Lembrando que o deadline, a tarefa tem que ser, o CI tem que ser menor do que o TI, para que o sistema funcione, né? O tempo de execução da tarefa tem que ser menor do que o período no qual a tarefa será executada novamente. Perfeito? Então, se somarmos o tempo de execução de cada tarefa dividido pelo período daquela tarefa para todas as tarefas, nós teremos a taxa de utilização do processador. Nesta equação, é apresentado o limite teórico máximo para a utilização do processador quando se utiliza o algoritmo Rate Monotonic, onde n é o número de tarefas. Então, a utilização do processador máxima vai ser igual a n vezes 2 elevado a 1 sobre n menos 1. Então, com uma tarefa, dá para se aproveitar o processador 100%. Isso é meio óbvio, né? Uma tarefa cujo o tempo de execução seja igual ao período de execução dela. Com duas tarefas, o máximo de execução, o máximo de utilização do processador que se pode obter é de 82,8%. Não é possível obter um tempo de utilização maior. E quando o número de tarefas tende para um número grande, o limite de utilização do processador tende a 70%. Um outro algoritmo muito utilizado é o algoritmo de escalonamento dinâmico, no qual as prioridades das tarefas podem ser modificadas durante a execução do algoritmo. E o mais conhecido é o Earliest Deadline First, ou EDF. Como o nome diz, as tarefas que estão com deadline mais próximos de chegarem, as que estão com um tempo mais crítico para serem finalizadas, são as que terão maior prioridade. Isso é típico. Então, se a gente for olhar esses algoritmos de escalonamento, eles parecem bastante com como nós gerenciamos nossas tarefas. Olha só, o Earliest Deadline First é bem comum. Se eu tenho um prazo para entregar, eu tenho várias coisas para fazer, mas uma das tarefas eu tenho que entregar amanhã e a outra só daqui uma semana, a que eu tenho que entregar amanhã tem prioridade, eu vou colocar agora ela para ser executada. Perfeito? Por outro lado, se eu tenho tarefas com mesma prioridade para ser executada, uma boa prática é você pegar a tarefa que é mais rápida para ser finalizada e fazer logo ela para ficar livre dela. Esse parece com o Rate Monotonic. Da mesma forma, a equação para calcular o fator de utilização do processador segundo o EDF é a mesma equação que nós utilizamos para o Rate Monotonic, ou seja, é o tempo de execução de pior caso da tarefa dividido pelo período daquela tarefa. Porém, no EDF, o processador pode ser utilizado completamente. Então, o U pode ser igual a 100%. O outro algoritmo de escalonamento muito popular é o Rounding-Robin ou Time Slicing. Como o próprio nome diz, ele nada mais faz do que alocar fatias de tempos iguais e pré-definidas, ou seja, são slices de tempo, para as tarefas executarem. Considerem, por exemplo, um time slicing com slice de tempo de 100 milissegundos com 3 tarefas. Então ele começa a executar a tarefa 1 por 100 milissegundos, passados 100 milissegundos, ele preempta a tarefa 1, começa a executar a tarefa 2 por 100 milissegundos, preempta a tarefa 2, começa a executar a 3 por 100 milissegundos, preempta a 3 e volta para a tarefa 1, de onde ela estava, por mais 100 milissegundos, e assim por diante. Como dá para se imaginar, o time slicing puro não atende os requisitos dos sistemas de tempo real, uma vez que ele não permite que prioridades sejam dadas para as tarefas, né? Porém, ele pode ser utilizado
como com, por exemplo, o algoritmo Preemptive Priority Based como critério de desempate para tarefas com mesma prioridade no estado de pronto, assim como também o Rate Monotonic pode ser utilizado. E é um algoritmo que muitas vezes acaba sendo melhor do que o Round Robin para essas situações. Nessa tarefa é ilustrada a execução do algoritmo de Time Slicing em conjunto com o algoritmo Preempt Priority. Então, há 4 tarefas, tarefa 1 a 4, no qual as tarefas 1, 2 e 3 têm a mesma prioridade e são executadas seguindo o algoritmo de Time Slicing. Porém, quando a tarefa 1 está sendo executada, a tarefa 4 é posta em estado pronto para ser executada e a tarefa 4 possui mais prioridade. Então, no caso, entra o algoritmo Preemptive Priority e coloca a tarefa 4 em execução até que ela seja finalizada e depois volta à execução do algoritmo utilizando o Time Slicing. Sistemas operacionais de tempo real podem ser utilizados em conjunto com interrupções, no qual as tarefas são executadas, são gerenciadas pelos algoritmos de escalonamento, e as interrupções acontecem em hardware e possuem prioridade maior do que as tarefas, apesar de nem sempre isso ser verdadeiro. Um dos problemas de se utilizar interrupções de maior prioridade junto com sistemas operacionais de tempo real é que isso pode tornar o sistema mais imprevisível, né? Então, os algoritmos de escalonamento podem não funcionar, fica mais difícil prever a escalonabilidade. Porém, isso torna a reatividade do sistema maior. O sistema reage a eventos externos muito mais rápido. Então, isso é a decisão de projeto que pode ser tomada e deve ser estudada as características do SO utilizado para ver se isso é viável para um determinado problema ou não. Para finalizar, eu deixo para vocês esse pequeno exercício de fixação para vocês executarem, no qual eu apresento 3 tarefas hipotéticas, J1, J2 e J3, com os tempos de computação de pior caso em microsegundos representados na segunda coluna e o período das tarefas na terceira coluna. E peço e falo para vocês que vocês devem usar o algoritmo Rate Monotonic para escalonar essas tarefas. E vocês, nesse caso, consideram que o deadline para a tarefa 1 é os 600 microsegundos, é o período dela, perfeito? Para a tarefa 2 é os 1000 microsegundos e assim por diante. Inicialmente eu peço para vocês representarem graficamente o escalonamento dessas tarefas no intervalo entre 0 e 600 microsegundos. Recomendo utilizar uma resolução no tempo de 100 microsegundos, porque tudo aqui é múltiplo, todos os tempos aqui são múltiplos de 100 microsegundos. Depois eu pergunto, com base nessa representação gráfica do escalonamento, podemos afirmar que os períodos das tarefas são harmônicos? O que seria isso? Os períodos harmônicos significam que eles, depois de um certo tempo, repetem o padrão, a sequência das tarefas. Se vocês, com o tempo de 0 a 600 mil microsegundos, vê que a ordem de execução das tarefas começam a se repetir, você pode afirmar que ele é harmônico. Se você não conseguiu verificar isso, pode ser que seja harmônico, mas o período seja muito grande para que comecem a se repetir a ordem de execução. Então não se pode afirmar. E aí depois vocês devem determinar se esse conjunto de tarefas é teoricamente escalonável. Se vocês não conseguirem com base nessa aula, façam uma pesquisa breve na internet e vejam como vocês fazem para determinar isso daqui. Perfeito? Mas, na verdade, com o que foi dado na aula é possível você verificar isso vendo aquela taxa de utilização máxima do processador. Então, utilizando aquela equação, é possível você determinar se essas tarefas são escalonáveis. Então, por hoje é isso. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.